Parabéns, irmão Magno. Queria lhe parabenizar pelo seu programa. Eu sou o Germaílson e eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que em Gênesis 6 Deus disse que se arrependeu de ter criado o homem? Boa noite, irmão Magno. Primeiramente, eu gostaria de lhe parabenizar pelo seu programa. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Gostaria de saber se, durante a construção da arca, a porta da graça já tinha se fechado. Boa noite. Eu sou Magno Rocha. Este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas. Uma do Germaílson, ele quer saber por que Deus se arrependeu de ter feito o homem, lá do capítulo 6 de Gênesis. A outra pergunta da irmã Simone, ela quer saber o seguinte: se durante a construção da arca, a porta da graça ainda estava aberta, ou seja, ainda havia possibilidade de salvação, ou Noé pregou salvação? Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido a você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos vivos, de estarmos aqui gravando, Pai, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a mim, que vou responder, e aos irmãos que vão ouvir a palavra do Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Agora, vamos aqui para a primeira pergunta do irmão. A pergunta é a do irmão Germaílson. Ele quer saber por que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E essa passagem bíblica está em Gênesis 6. Vou ler aqui, verso 5 do capítulo 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O jovem Germaílson, ele quer saber por quê, não é? Deus se arrependeu de ter feito o homem. O capítulo 6 começa da seguinte forma: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, a resposta é a seguinte. O verso 5 diz que Deus viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A terra estava corrompida, era grande a violência, os homens tinham esquecido de Deus quase que completamente. Acreditamos que muita pouca gente, da linhagem de Sete também, andavam seguindo a Deus. Então Deus se arrependeu, não como o homem se arrepende, de dizer, como eu errei, criando o homem, não é isso. Se arrependeu aqui quer dizer que ele se entristeceu profundamente pelo que o homem se tornou.
Ele criou o homem para viver eternamente. O homem pecou, caiu, mas com toda a certeza ele instruiu Adão a ensinar seus filhos no caminho que eles deviam andar, segundo as ordens de Deus. Mas nós, lendo aqui o capítulo 6, nós vemos que o homem se desviou de Deus completamente. Os seus pensamentos eram más, era violência. Não, o amor ao próximo, com certeza, tinha desaparecido quase que completamente. Então o Senhor, vendo isso, ficou muito triste. E também o Senhor ficou triste e se arrependeu, porque ele sabia o fim que eles levariam através do dilúvio. Aquela terra bela, né, com as expressões após ter criado cada coisa nos 6 dias, ele dizia, e viu Deus que tudo era bom, agora tudo estava corrompido. Então ele sabia que isso iria chegar ao fim. Não só o homem, como os animais e as aves dos céus seriam destruídos. Mas essa não era a vontade de Deus. Mas as ações do homem levou Deus a tomar essa providência de destruir o homem de sobre a face da terra e começar novamente através da família de Noé. Então Deus se arrependeu por causa da maldade do homem. E não é diferente em nossos dias. Nós sabemos que também em nossos dias, a palavra de Deus diz que haverá um juízo, também assim como houve nos dias de Noé, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não é? Assim o homem deve estar atento, porque assim como ele não perdoou o mundo antediluviano, também não perdoará o mundo de hoje. Está sendo pregado o evangelho e cabe ao homem tomar uma decisão. Mas nós sabemos que a maioria não aceitará a palavra de Deus, não tomará o rumo, né, que Deus quer que o homem tome. E vai acontecer a mesma coisa. A terra será destruída novamente, o homem será destruído. Agora, nós não vamos não para uma arca, mas para o céu. E a terra, né, a Bíblia diz que o homem será destruído, né, na vinda do Senhor. Jeremias diz que a terra, né, ficará vazia. Os mortos do Senhor naquele dia será de uma extremidade da terra a outra extremidade. Então também Deus está, né, muito triste nos dias de hoje com o homem. Vamos aqui também para a segunda pergunta, né, da irmã Simone. Ela perguntou se durante a construção da arca ainda havia oportunidade de salvação para aquele mundo perverso, para os homens que viviam na violência. E nós vamos ler aqui alguns versos da palavra de Deus aqui no capítulo 6 de Gênesis também, né, que diz assim, verso 3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vamos aqui para Pedro, livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Diz assim, não, vamos começar aqui com 18, que diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos,
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Agora, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Voltamos aqui a Gênesis, né, capítulo 6. Agora nós vamos, né, ver aqui as palavras de Cristo através de Pedro e também aqui em Gênesis, né, que nós já lemos aqui. Que o Senhor disse que o seu espírito não contenderia com o homem para sempre, mas os seus dias seriam 120 anos. Que 120 anos era esse? Deus reduziria a idade do homem, porque na época o homem vivia quase 1000 anos. Será que é isso? Alguns acreditam que sim. Mas nós acreditamos, né, que se tratava agora do tempo de graça para este povo. Porque nós sabemos que todos os tempos Deus tinha, ainda tem o seu povo que prega a sua palavra, que prega, né, a verdade. E como era que era pregada a verdade naquela época? Através da linhagem de Sete, né? Eles eram justos, e como Enoque, né, era um profeta e foi arrebatado para o céu. Será que nesses dias não havia pregadores da palavra de Deus? Pedro diz que Noé era pregador de justiça. Ele foi e pregou Cristo através do Espírito Santo, foi e pregou aquelas pessoas, né, que estavam em prisão, ou seja, irmão, no pecado, presas pelas amarras do pecado. Através de quem, irmão, que nós podemos acreditar? Através de Noé, porque ali os versos se referem aos dias de Noé, quando a arca estava sendo construída. Quando aqui diz aqui que o Espírito do Senhor não contenderia para sempre com o homem, o que é isso? Agiria no homem para sempre. Ou seja, chegaria um momento que o Espírito de Deus não tentaria convencer mais o homem, não é, dos seus pecados. Cristo disse que o Espírito Santo convenceria o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Acredito eu que não era diferente dos dias de Noé. Estava o Espírito através da pregação, lutando com o homem para mostrar os seus erros, o pecado no qual eles estavam mergulhados. E chegaria um momento em que o Espírito de Deus deixaria de agir naquela geração. Eu considero que a porta da graça foi fechada quando a Bíblia diz que quando Noé entra na arca, Deus fecha a porta por fora. E após isso, Noé ainda passa 7 dias na arca, e foi só após 7 dias que veio o dilúvio. Então eu considero que o momento do fechamento da porta da graça, quando não haveria mais nenhuma chance de salvação, foi quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. A Bíblia também fala que em nossos dias haverá um momento
em que a porta da graça será fechada. Nós podemos ver isso na parábola das 10 virgens, podemos ver isso lá no livro de Apocalipse, quando Jesus disse que é justo continua na prática da justiça, mas quem é imundo continua ainda na imundícia. Haverá um momento que também a porta da graça será fechada. Então, acredito eu que Cristo, como diz Pedro, através do Espírito Santo, ali em Noé, tentou convencer aquele povo de seus erros e também que Deus traria juízo, iria destruir aqueles que continuassem na prática do pecado. Creio que a mensagem também dizia isso, não só em salvação. Como a arca estava sendo construída, não é? Ao meio de salvação era a arca. Salvação do quê? Da morte, né? Por afogamento através do dilúvio. O único meio, hoje também, o único meio de salvação é Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da cruz, através do seu sangue. Pela graça nós somos salvos. É o único meio. Podem que as pessoas ter acreditado, né, que poderiam ser salvas de outro meio, por outro meio, assim também como nos nossos dias, há pessoas que acreditam que serão salvas da destruição por algum meio, mas, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o único meio de salvação, assim como no passado foi a arca, hoje é Cristo. Que todos possam dar ouvido aos mensageiros de Deus que hoje pregam a verdade. Então, eu espero ter respondido, né, as perguntas dos meus irmãos. Acredito eu que, não é, havia sim possibilidade, havia sim chance de salvação. Agora a pergunta é, e por que só Noé e a sua família foi salva? Nós podemos pensar em algumas possibilidades. Podia que alguém ter aceitado a Jesus e morrido antes do dilúvio. Por exemplo, o pai de Noé morre 5 anos antes do dilúvio. O avô de Noé morre no ano do dilúvio. E outras pessoas podem ter aceitado a Jesus, como hoje também, nos países que são hostis ao Evangelho. Pessoas aceitam a Jesus e elas podem ser mortas pela família. Não é? Pode ter acontecido, não é? Elas ter sido mortas pela família ou ter morrido antes do dilúvio. Amém.